galerinha, tudo certo com vocês? Aqui quem está falando é a Prof. Dani. Hoje a gente vai ter uma aula de matemática que vai abordar o livro 2, a atividade 23, que é quando a gente está trabalhando as adições sem reserva com o uso do ábaco. Todos vocês já conhecem o ábaco, né? A gente já trabalhou com ele em sala. Vem comigo para a gente explorar isso daí. Gente, quando nós estamos falando da adição de números naturais, a gente pode fazer o uso do ábaco também para representar esse tipo de cálculo, certo? E a gente só precisa se ligar que se eu estou falando de adição, eu estou relacionando as ideias de reunir e as ideias de acrescentar. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é que isso quer dizer, se liga nessa situação. Já enchi 30 bexigas de cor azul e 20 de cor amarela. Quantas eu já enchi? Perceba que nesse exemplo eu estou usando a ideia de reunir, correto? Eu estou reunindo essas duas quantidades. Então, a operação que eu utilizo é a adição. Quando eu estou analisando aqui essa segunda imagem, já tinha 55 figurinhas e ganhei outras 23. Com quantas fiquei agora? Perceba que o personagem já tinha uma quantidade de figurinhas e depois ele acrescentou outra quantidade, porque ele ganhou, correto? Então eu também utilizo uma continha de mais, né? Um cálculo de adição para descobrir esse resultado. Legal? Quando eu estou falando dos termos de uma adição, gente, é extremamente importante eu ter domínio do vocabulário, seja de qual área, mas aqui nós vamos falar específico da área de matemática. Porque, por exemplo, quando eu estou falando em parcela e soma ou total, que eu estou lendo lá no enunciado, às vezes acontece a situação de o aluno estar lendo lá uma situação problema e chegar no final, entender o que é o contexto, mas daí você fica, eu não sei se é para usar a conta de mais, de menos, ou de multiplicação, ou de divisão. Quem aqui já se percebeu numa enrascada como essa? Muitas vezes a prof vai dizer para vocês que a solução é bem simples. É só a gente se apropriar do vocabulário matemático. Quando a gente tem domínio dele, a gente consegue ler e diz, ó, é isso que é para fazer. Por exemplo, quando eu estou falando dos termos que compõem uma adição, eu estou falando de parcela, os termos que compõem a adição são chamados de parcela. E o resultado, eu chamo ele de soma ou total, ok? Então, se lá no enunciado disser a soma de tananã, o total, você já vai se ligar na hora que aquilo ali está falando de uma adição. Mas, para que a gente aproxime um pouquinho mais isso do nosso dia a dia, a prof separou aqui uma situação de compra, só para a gente ver como esse vocabulário parcela já está embutido no nosso dia a dia e às vezes a gente não se ligou. Se liga, uma pessoa fez uma determinada compra de R$90 e parcelou em 3 vezes. Olha o vocabulário, parcelou. Quando eu estou falando de parcela, significa que eu vou ter 3 valores que serão pagos, correto? E que se eu adicionar esses termos, eu tenho o total da minha compra. Perceba o vocabulário, 3 parcelas, eu tenho um total de uma compra de R$90. Certo, galerinha? Ah, você viu lá na internet que dá para parcelar em 10 vezes aquele computador ou aquele celular que você gostou, certo? Parcelar é um vocabulário puramente matemático que a gente usa no dia a dia e às vezes não tinha nem se ligado que ele era tão importante assim. Gente, mas vamos focar um pouquinho mais aqui agora e vamos perceber que dá para fazer adição no ábaco, sim. Se liga, se eu quero fazer a adição do 25 mais o 12, se eu quero fazer a adição do 25 mais o 12, eu só preciso me ligar que eu preciso adicionar esses meus 2 termos aqui no ábaco. Primeiramente, eu vou representar o 25. Lembrando, aqui na ordem numérica, eu tenho unidade, dezena e centena. O número 25 são 2 dezenas e 5 unidades. 2 dezenas, 2, 3, 4, 5 unidades. Tudo bem até aqui? Representei a minha primeira parcela no ábaco. Num segundo momento, eu vou representar a minha segunda parcela. Se liga, se você tem 25 mais 12, acompanha aqui com a prof que a tua segunda parcela vai ser o 12 que você vai adicionar no teu ábaco. Aqui ele vem apresentado em outras cores, só para você diferenciar um número do outro. Então, 1 dezena e 2 unidades, certo?
cada um em cima ali na sua ordem numérica. Galera, perceba que quando você adiciona todos esses termos aqui no ábaco, o 25 com o 12, você consegue representar o teu resultado, né? A sua soma ou o seu total. O vocabulário que vocês atribuírem, seja soma, seja total, você está falando do resultado de uma continha de mais. Então se liga que você vai ter 1, 2, 3 dezenas e 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Certo, galerinha? Simples assim, você consegue fazer uma adição no ábaco. Se você tiver um ábaco em casa, você pode utilizar, mas se você não tiver, a prof vai deixar um site aqui em cima, que esse site ele tem um ábaco virtual e é muito legal de trabalhar nele. Ele vem os pinos direitinho e você pode fazer todas as operações e todas as adições aqui nesse site. A prof deixa de dica para vocês fazerem o uso, ok? Aqui no exemplo 1 diz o seguinte: siga o modelo usado no texto teórico e represente cada adição no ábaco. Primeiramente, indique a primeira parcela e, na sequência, represente a segunda parcela, encontrando o total. Se liga, se eu estou falando em parcela e se eu estou falando em total, óbvio que eu estou falando de adição. Mesmo que não aparecesse o termo explícito ali no enunciado, eu já ia me ligar que se falou de termos de adição, tem relação com a continha de mais. Galera, continuando, perceba que eu tenho aqui, ó, 36 mais 43, tudo bem? Então, eu tenho que, primeiro de tudo, representar aqui no ábaco as minhas 3 dezenas e as minhas 6 unidades. Tudo bem até aqui? Depois, eu vou acrescentar nesse meu ábaco o número 43, que são 4 dezenas e mais 3 unidades. Observe como é que ele vai ficar. Você tem aqui, então, 3 dezenas mais 4 dezenas são 7 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho 6 unidades mais 3 unidades. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Consegui representar no meu ábaco a resposta correta, que foi 79, ok? A letra B traz uma análise bem semelhante, né? É o mesmo tipo de análise, para falar bem a verdade, só que com resultados diferentes. Perceba que se eu tenho que representar o número 36, eu preciso primeiro de tudo decompor ele nas ordens numéricas. Eu tenho 3 dezenas e 6 unidades, ok? E aqui eu tenho 12. O 12 eu vou ter que acrescentar mais uma continha aqui na dezena e mais 2 continhas ali na minha unidade. Olha como é que fica a representação do ábaco, galera, quando você adiciona essa quantidade total. 1, 2, 3, 4, certo? 3 dezenas mais uma dezena, 4 dezenas. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, justificando as 6 unidades acrescidas das 2 unidades. Resultado representado no ábaco, 48. Vamos treinar, isso aqui é muito importante. 325 mais 131. Vou representar 3 centenas, 3 continhas aqui na ordem das centenas, 2 continhas aqui na ordem da dezena e mais 5 continhas aqui na ordem das unidades, ok? Representei o número 325. Depois, o que eu faço para adicionar o 131? Eu preciso colocar 1 na ordem da centena, 3 na ordem da dezena e 1 na ordem da unidade. Se vocês quiserem brincar, mais uma vez a prof reforça, nesse material que tem disponível na internet, vocês conseguem fazer a adição de uma forma bem legal, tá, gente? Perceba que quando eu acrescentei essas 2 quantidades no ábaco, meu ábaco ficou representado da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 centenas, certo? Então, ali 3 centenas mais uma centena, 4 centenas. 2 dezenas mais 3 dezenas, está aqui representadas minhas 5 dezenas. E 5 unidades mais uma unidade, 6 unidades, justificando o número 456, representado no ábaco. Letra D, galera. Opa, passou um pouquinho ali. Letra D, galera. Se liga que você tem 942 mais 57. Primeiro de tudo, vamos representar o 942. 9 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Por isso que a gente treinou bastante essa parte da decomposição. Quem lembra?
em exercícios anteriores. Mais 57. Perceba que esse número não tem centena, então vai ser 5 dezenas e 7 unidades, nos informando um total de 999, ok? 999, quando eu acrescento essas duas quantidades. A letra E, nós temos o número 158 mais o 230, então, uma continha aqui na ordem da centena, 5 na ordem das dezenas, 8 na ordem das unidades. Depois eu acrescento em cima deste meu material que já está aqui, 2 centenas e 3 dezenas. E quanto que eu acrescento na ordem da unidade, Pro? Nada. O zero é justamente a ausência de valor. Então, você não acrescenta nada. Perceba que só tem as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você só tem as suas 8 unidades aqui, porque no outro termo ele é um valor nulo, ok? Justificando como resposta número 388. A última desta parte do exercício, nós temos aqui o número 8.504 mais 35. Se liga que essa é muito importante. Aqui na ordem da unidade de milhar, você vai colocar quantas continhas? 8. Quantas continhas aqui você vai colocar na centena? 5. Quantas nas dezenas? Nenhuma. Quantas na ordem das unidades? 4, ok? Mais 35. Se liga agora que aqui você só tem dezena e unidade. Então, aqui você vai acrescentar mais 3 continhas, certo? Na ordem das dezenas e mais 5 unidades na ordem das unidades, encontrando o total de 8.539, certo? O exemplo 2, gente, ele nos diz o seguinte: represente no ábaco seguinte a soma obtida em uma adição em que uma das parcelas é 1.056 e a outra parcela é 3.423. É o mesmo raciocínio que nós vimos no exercício anterior, só que agora com números lá na ordem das unidades de milhar. Vamos lá? 1.056, 1 na ordem da unidade de milhar, nada na ordem das centenas, certo? Porque aqui tem um algarismo zero, ausência de valor. Aqui nós temos 5 dezenas e 6 unidades. Tudo bem até aqui? Depois, a outra parcela. Parcela, galera, é o outro termo da tua adição. Você tem aqui 3.423. Você vai acrescentar, então, 3 continhas na ordem das unidades de milhar, 4 na ordem das centenas. Nós temos aqui 2 na ordem das dezenas e 3 na ordem das unidades. Ao adicionar todas essas continhas e fazer a leitura do número, você vai encontrar o número 4.479. Ok, galerinha? Exemplo 3, para a gente amarrar bem esse tipo de análise. Chamamos de conta cada pedrinha inserida na haste do ábaco. Então, resolvendo a adição 1.237 mais 2.561, escreva quantas contas serão inseridas na haste. Ora, você pode fazer a representação de um ábaco ali, ou fazê-la no joguinho virtual, ou você também pode usar o algoritmo da adição. Algoritmo, né, como nós já sabemos, é o processo do cálculo, é como se fosse uma receitinha, entende? Por onde que você começa e como que você faz. Quando você quer fazer uma adição, você precisa se ligar que você só pode somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Se você tiver mais ordens numéricas aqui, respeitando cada ordem embaixo da sua, certo? Ele quer saber quantas continhas vão ser inseridas na ordem das centenas. Se liga que se eu fazer essa adição aqui, eu tenho 7 mais 1, que vai ser 8, ok? 6 mais 3, que vai ser 9, 5 mais 2, que vai ser 7, e 2 mais 1, que vai ser 3, ok? Se liga que quando você tem uma pergunta de quantas contas vão ser inseridas na ordem das centenas, você já sabe que a resposta vai ser 7 continhas. Continhas é o nome daquelas pecinhas que você vai encaixando no ábaco, ok? E quantas continhas você vai colocar na ordem das unidades de milhar? 3 continhas. Meus amores, por hoje era isso. Espero que tenha ficado bem entendido. Tchau, tchau! Galera, vem com a prof aqui resolver esse exercício 1. Diz assim:
O ábaco seguinte representa o resultado de uma adição em que uma das parcelas é 456. Qual deve ser a outra parcela? Acompanhe o raciocínio com a prof. Você sabe que uma das parcelas, então, é o 456. Legal! Vamos identificar esse 456 no nosso ábaco para que a gente consiga saber qual que é a outra parcela? Eu sei que o 456 são 4 centenas, tenho também aqui 5 dezenas e tenho também 6 unidades. Olha como fica fácil de eu descobrir qual que é a outra parcela. A outra parcela é justamente aquilo que sobra, ou seja, sobrou 1 na ordem das centenas, 1 na ordem das dezenas e 2 na ordem das unidades, justificando a resposta correta, a letra B. Só que olha, se você quiser também, você pode fazer o caminho inverso. A operação inversa da adição é a subtração. Se você conseguir analisar e quantificar qual é o número que está representado aqui nesse ábaco, você vai perceber que é o 568. Tem 5 contas aqui na ordem das centenas, 6 na ordem das dezenas e 8 na ordem das unidades, tudo bem? Se você retirar a parcela 456, né, que é o que o enunciado nos diz, você encontra como resultado justamente aquele outro termo, aquela outra parcela que você está procurando, tá? Mas analise que se você achar mais elaborado esse, por enquanto não se preocupe. Aqui é uma análise um pouquinho mais elaborada, tudo bem? Você pode fazer essa análise aqui que tá tranquilo. Isso aí. Galera, aqui no exercício 2, ele diz o seguinte: o ábaco seguinte representa um resultado de uma adição realizada por um aluno da turma do 4º ano. Esse aluno calculou corretamente. Então, é possível que a adição realizada por ele seja. Perceba que você tem uma série de alternativas aqui que você pode simplesmente montar o algoritmo da adição, lembrando que o algoritmo é o processo do cálculo. Você pode montar o processo do cálculo e ir verificando se você encontra a quantidade que nós temos aqui. Observe que você tem aqui como resultado 450 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos o número 457. Qual dessas adições representa o número 457? Acertou, se foi a letra C que você assinalou. Acompanhe o raciocínio aqui com a prof. Tenho 231, correto? Vou representar esse meu 231 aqui no ábaco. 2 centenas, tenho aqui 3 dezenas e tenho aqui uma unidade, ok? Se liga que vai ter que sobrar o 226 aqui no teu ábaco para que isso esteja correto. 226, justificando a alternativa correta, a letra C. Lembrando que você também pode fazer, né, ele pelo cálculo, pelo algoritmo da adição, justificando assim a alternativa escolhida. Muito bem!